Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, nós iremos ler os versículos de 23 a 32. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, os versículos de 23 a 32, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Vamos orar? Ó Deus, dá-nos tua graça e bênção nesse instante do culto que prestamos ao Senhor, e fala de tua parte a nós, pela tua palavra, que o teu Espírito então instrua nossa mente, nosso coração, a não apenas ouvir a tua doce voz, mas a discernir o conteúdo daquilo que o Senhor fala, e também a aplicar a nossa própria vida em particular, de maneira que nós sejamos encontrados como aqueles que creem e que vivem. E desta forma, então, como a própria palavra nos disse, dentro do reino, estabelecidos no reino, firmes como esteios no próprio reino, cresçamos em comunhão, na justiça, na piedade, na fé, cresçamos em união com o Senhor, com o teu Filho, com o teu Espírito, cresçamos em amor uns com os outros. Seja conosco, então, e fala da tua parte a nós. Tem misericórdia de mim, teu servo, que minhas falhas, meus pecados, minhas fraquezas não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Então somente exalta o teu próprio nome, o nome do teu Filho e do teu Espírito, comunicando tua vontade a nós nessa noite. Essa é a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós estamos dando sequência então à exposição das parábolas. E essa é uma parábola que o Senhor Jesus conta. A parábola está nos versículos de 28 a 32.
Eu li desde o versículo 23 porque é o seu contexto, tá? Então eu vou explicar a parábola como temos feito e depois faremos algumas aplicações para as nossas vidas. O Senhor Jesus está nos dias finais da sua caminhada terrena. Ele já se encontra aqui no templo em Jerusalém, já teve a entrada triunfal, alguns versículos anteriores. Ele já saiu de Jerusalém, foi para Betânia, agora volta novamente para Jerusalém, e é nesse momento então, nessa sua segunda ida para Jerusalém, que se dá esse episódio. Ele está ensinando no templo, e então os fariseus e alguns anciãos o cercaram a fim de experimentar, e perguntaram a ele: com que autoridade ensinas e fazes o que tu fazes? Então, o Senhor Jesus faz uma pergunta aos anciãos e aos escribas na seguinte condição: se fores sinceros na resposta, eu lhes direi com que autoridade faço e falo aquilo que faço e que falo. E então pergunta sobre o batismo de João, de onde ele era, dos céus ou dos homens. Os anciãos então e os escribas começaram a discutir entre si e perceberam então que não podiam responder a pergunta, porque se dissessem dos céus, todos iriam acusá-los de incredulidade, porque não creram em João. Se dissessem que era dos homens, todos também iriam agredi-los, porque o povo, de um modo em geral, cria que João era um profeta. Então, a melhor saída foi mentir. Não sabemos de onde era o batismo de João. O Senhor também lhe diz: eu também não lhes direi com que autoridade faço e ensino aquilo que faço e que falo. Que vos parece? Então, aqui é onde entra a nossa parábola. O Senhor Jesus contou, em média, 22 parábolas. E, de modo geral, todas elas, ou quase todas elas, dão-se início com perguntas. Que vos parece? E, nesse caso, então, essa pergunta nos leva ao contexto que eu acabei de explicar aos irmãos, sobre esse questionamento e esse momento em que Cristo estava lá no templo em Jerusalém, bem como também a incredulidade daqueles anciãos, daqueles escribas, daquelas pessoas que cercaram o Senhor Jesus. Não foram verdadeiros de coração, e por esta razão, então, o Senhor lhes conta essa parábola. Que vos parece? É interessante observar que essa pergunta, que vos parece, ela é uma pergunta de autocondenação. Essa parábola, não são muitas que é desse gênero, do gênero judiciário. Existem parábolas que são, de um certo modo, proféticas, referindo-se àquilo que acontecerá no futuro. As parábolas que tratam sobre a segunda vinda e o reino, eu ainda irei pregá-las. Existem parábolas que são de modo mais didático, ensinando sobre a maneira de se viver, nós já vimos algumas. Essa, então, é uma parábola judiciária, de caráter judicial. E a pergunta que o Senhor faz, então, é uma pergunta de autocondenação, porque aquilo que Ele contará a seguir exigirá dos seus ouvintes uma resposta, e a resposta não poderá ser igual à mesma que eles deram anteriormente, não sabemos. Então, essa é uma pergunta que os levará, então, a compreender que eles estão em caminho errado e a confessar com suas próprias bocas que estão, então, em caminho errado. Que vos parece? Nessa pergunta, quando o Senhor Jesus fala que vos parece, é muito semelhante, por exemplo, o que se encontra em 2 Samuel, capítulo 12, os versos de 1 a 10, quando o profeta Natã chega a Davi e diz: havia um homem num reino muito importante, possuidor de diversos rebanhos. Certo dia, um conhecido seu veio lhe visitar. E aquele homem, então, por querer ser ser hospitaleiro com o que vinha lhe visitar, porém, não querendo
sacrificar uma ovelha dos seus rebanhos, tomou uma única ovelha, criada em casa, por um homem pobre e humilde, do qual não possuía nenhuma outra coisa senão aquela única ovelha. Quando o rei Davi ouve a palavra de Natã, imediatamente Davi disse: o homem que procedeu assim deve ser morto. Autocondenação. E Natã diz: pois bem, o homem que procedeu loucamente é você. Então, o mesmo intuito, são parábolas judiciárias, tem o propósito de nos fazer refletir sobre aquilo que é abrigado no coração, que muitas vezes pode ser escondido com as palavras, mas em certos momentos, com certas perguntas, não tem como escapar, precisa então ser revelado. E o Senhor então contou a seguinte história: um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. O filho prontamente e respeitosamente disse: sim, Senhor. Porém não foi. O pai então falou ao segundo filho da mesma maneira. O segundo filho respondeu agora de forma grosseira, dizendo: não quero. Entretanto, passado um tempo, arrependeu-se e foi. E é nesse contexto que Cristo pergunta: qual dos 2 fez a vontade do seu pai? Certamente aqueles homens agora, diante dessa história, não podiam mais dizer: não sabemos. Mas agora seriam forçados pela própria história a não mais esconder sua incredulidade, a não mais se defender na, entre aspas, ignorância, mas a dizerem: o segundo filho, o que obedece. Cristo encerra a história e diz: os publicanos, os cobradores de imposto, as meretrizes, elas estão adiante de vós, entrando no reino dos céus. E a razão é simples: porque elas creram na pregação de João, que lhes anunciou arrependimento. Por isso entraram no reino dos céus. Mas vós, que se mantêm de maneira incrédula e obstinada, estão ficando fora do reino dos céus. A parábola, então, é contada a fim de trazer a lume, ou seja, tirar de dentro aquilo que havia escondido no coração daqueles homens. Essa parábola, diga-se de passagem, tem sido muito mal interpretada ao longo dos séculos. Algumas pessoas ou alguns pregadores têm ensinado erroneamente à igreja de que a vinha é Israel e que o primeiro filho, de fato, são as autoridades e o segundo são aqueles que creram. Esse tipo de interpretação não condiz com as Escrituras. A palavra nunca qualificou Israel como a vinha, pelo contrário. Pelo contrário. A melhor interpretação dessa parábola é a seguinte: o Pai é Deus, que ensina as pessoas e aos homens o que elas devem fazer e viver por meio da sua palavra. A palavra vem por meio dos mensageiros, no caso específico, João. E nesse caso, então, os primeiros filhos, ou o filho que diz sim, mas desobedece, é tanto o judeu como também os gentios, mas de modo específico aqueles a quem o Senhor se dirigiu naquele dia, ou seja, os líderes religiosos, que dizem sim, Senhor, cremos sim, Senhor, porém isso está apenas nos seus lábios. É uma hipocrisia religiosa, é um confessar mentiroso. Conhecem a palavra, conhecem o Deus da palavra, entretanto, são hipócritas, porque preferem honrar os homens do que o Deus a quem eles dizem que creem. João veio então pregando arrependimento. Eles se recusaram a ouvir a pregação de João, porque quando eles, de fato, atendessem à voz de João, reconheceriam que eram pecadores e que precisavam da graça divina. Entretanto, decidiram manter a sua postura de perfeitos, daqueles que de fato estavam perto do reino dos céus, mantiveram seus corações em profunda incredulidade e soberba,
e então recusaram a palavra de João. Ora, por que recusar a palavra de João naquele contexto é a mesma coisa que recusar a palavra de Cristo? É simples. João era o precursor do Messias. João foi aquele que foi enviado para preparar o caminho para o Messias. Qualquer um que recusasse João, automaticamente recusaria aquele a quem João estaria vindo para anunciar. Por isso que Jesus disse: veio João pregando no caminho da justiça e vós se mantiveram incrédulos e soberbos. Ainda que com os lábios confessassem crer no Deus de João, nunca creram nesse Deus nem na sua palavra. Entretanto, vem então o segundo filho, que é exatamente retratado no texto como os publicanos e as meretrizes. Estes procederam em suas vidas contrários à palavra de Deus. Disseram: eu não quero piedade, eu não quero justiça, eu não quero castidade, eu quero usufruir dos prazeres da carne, ainda que sejam imundos aos olhos de Deus. Entretanto, quando João lhes pregou a palavra e lhes anunciou que Deus tinha perdão a dar a todo aquele que com fé decidisse crer na mensagem que ele trazia, que era de alguém que viria para batizar com o Espírito, estes que assim crescem seriam então limpos de seus pecados, professariam de fato arrependimento e agora por meio da fé mudariam suas vidas, passariam agora a ser de fato o filho verdadeiro, porque a marca de suas vidas seria a obediência e o amor ao Pai, que nesse caso é o próprio Deus. Então, o Senhor explica aos líderes religiosos e a nós também, que dentro da igreja agora, não mais olhando especificamente Jesus no templo, ensinando aos discípulos, aos fariseus, mas agora trazendo para nós especificamente, o Senhor nos ensina que dentro da igreja é possível existir dois filhos. Um que é verdadeiro, um outro que é falso. E eles se apresentam ao mesmo Pai, com palavras muitas vezes parecidas nos lábios, mas com práticas diferentes, que revelam quem de fato eles são. E é exatamente nessa perspectiva que eu quero agora aplicar aos irmãos a parábola, lembrando que essa parábola, ela é um ensino veemente da parte de Cristo contra a hipocrisia religiosa, é uma advertência veemente do Senhor contra a falsidade no coração, ainda que haja algum tipo de firmeza naquilo que se fale. Ao contar essa parábola dentro da própria casa de Deus, o Senhor então nos revela que essa realidade não pode ser escondida. É possível na casa de Deus ter dois filhos, um verdadeiro e um falso. A parábola, apesar de naquele momento ser específica aos anciãos, aos fariseus, aos líderes religiosos, mostrando-lhes a soberba e a incredulidade do coração, dando testemunho da piedade e da fé de muitos publicanos e meretrizes que abandonaram seus pecados por amor a Cristo. Mas a parábola retrata que há de fato essa realidade no meio do povo de Deus. Há pessoas que aparentemente são fiéis ao Senhor. Há pessoas que aparentemente obedecem à palavra do Senhor. Há pessoas que aparentemente é capaz de despertar em outras aquele ditado que nós muitas vezes dizemos: por fulano eu coloco a mão no fogo. Mas na verdade, não devemos examinar ou avaliar a vida espiritual das pessoas apenas pelo que elas dizem, mas, sobretudo, pela maneira como elas vivem. Porque a palavra só tem validade quando ela é materializada pelo viver. Há pessoas, então, que de fato cativam, de um modo em geral, muitas vezes,
por aquilo que dizem. Entretanto, nada fazem. A palavra não lhes opera o coração. São como os terrenos que o Senhor Jesus expôs aos discípulos na parábola do semeador. A semente germina por poucos instantes, porque ou o coração é cheio de pedras, ou é à beira do caminho, ou é cheio de espinhos. Então, nada fazem. Entretanto, há pessoas que aparentemente são desobedientes. Porém, quando avaliadas o proceder e a vida, é perceptível que são pessoas que lutam contra seus pecados, que se arrependem de seus pecados e que buscam com sinceridade viver a fé cristã. Essa realidade existe na igreja, existe no meio do povo de Deus. Quando o Senhor conta essa parábola àqueles homens, com o mesmo intuito que fala a nós nessa noite, com o propósito de advertir sobre a hipocrisia religiosa, Cristo fala exatamente tanto ao que desobedece como ao que obedece. Cristo fala exatamente à igreja de um modo corporativo, a fim de que nós evitemos o juízo temerário. Por diversas vezes, julgamos de forma temerária os irmãos por aquilo que nossos olhos conseguem ver, sem examinar de fato e de verdade aquilo que se encontra em seu coração e em sua vida. Por diversas vezes, o preconceito se instala na igreja do Senhor exatamente por causa da hipocrisia religiosa. Porque nós, com muita facilidade, entregamos nosso coração àquilo que ouvimos, quando, na verdade, deveríamos examinar de modo profundo e com exatidão para ver se aquilo que se fala é de fato aquilo que se vive, se é aquilo que de fato habita no coração. Então, o Senhor Jesus Cristo, ensinando aqueles homens e advertindo sobre a hipocrisia religiosa deles, também lhes adverte sobre o juízo temerário, sobre o preconceito. E o Senhor Jesus Cristo, como que dando-lhe uma bofetada na cara, diz: pois aqueles a quem vocês rejeitam são exatamente aqueles que estão nas primeiras fileiras do reino de Deus. Porque são exatamente estes que abandonaram o seu modo pecaminoso de agir e creram na palavra e se entregaram a Cristo, o Senhor. Vós estão permanecendo ou ficando ao final dessas fileiras, se é que chegarão à porta do reino dos céus. Cristo então nos adverte e nos ensina de que não devemos proceder assim. O juízo temerário, ele fomenta a hipocrisia religiosa. Não examinar a vida fomenta a hipocrisia religiosa. Não examinar a exatidão das palavras, averiguando pela prática da própria palavra, fomenta a hipocrisia religiosa. E uma das coisas, diga-se de passagem, que Satanás tem levado vantagens sobre nós, é que ele astutamente tem produzido com muita facilidade a hipocrisia religiosa. Quando lemos, por exemplo, na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, quando Paulo orienta sobre a eleição de presbíteros, de pastores, o quesito que mais importa na eleição é exatamente conhecer a vida daquele que pretende ser escolhido. Entretanto, não tem sido a prática de muitas igrejas examinar e conhecer a vida. E por isso, então, há uma corrida por aparentar ser bom e justo, ainda que não seja. Richard Baxter, escrevendo então um manual para os pastores, no ano de 1640, a primeira coisa que Baxter diz aos pastores é: examine-se e tenha certeza de que você é um salvo. Pois, de fato, o inferno será maior para quem pregou o Evangelho e nunca creu nele. Ora, Baxter está correto. Ouvindo a voz de Cristo na sua palavra, adverte contra a hipocrisia religiosa.
Adverte exatamente sobre a síndrome dos fariseus de quererem as atenções, os holofotes, de quererem aparentar e demonstrar aos homens aquilo que nunca foram servos de Cristo. O Senhor, então, ao contar essa parábola, adverte aqueles homens acerca desse risco mortal, tanto para o corpo quanto para a alma, e adverte-os desse juízo terrível, desse preconceito, e ensina-os de que Deus vê o coração, e não como os homens que veem, ou que muitas vezes buscam ver apenas o exterior. No verso 32, o Senhor deixa-nos claro de que a fé é vista pela prática da palavra. Eu tenho fé, pois mostre-me esta fé. Como se ela é um dom espiritual? Então, a fé é vista pela vida. No verso 32, Cristo deixa muito claro e diz: porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo, não vos arrependestes, não tiveram atitude para acreditar nele. Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, escrevendo na carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 22, Tiago 1, 22, diz a palavra: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ou não somente ouvintes, porque quem apenas ouve e não pratica, explicando o versículo, ele está apenas enganando-se a si mesmo. Enganando-se a si mesmo. No capítulo 2, os versos de número 14 até o verso de número 26, Tiago nos dá o exemplo da fé que não existe porque é morta. E ele então diz: ela é morta porque ela não pôde se materializar, porque só vive aquele que crê e só pratica aquele que crê. Então Tiago diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. E então os irmãos podem ler o restante dos versículos, onde ele falará por que Abraão é o pai da fé. Porque ele creu que Deus poderia ressuscitar o seu filho. E como ele creu nisso? Quando se dispôs a matar o seu próprio filho, obedecendo à ordem divina. Talvez Abraão pudesse dizer: de fato, eu creio que Deus pode ressuscitar o meu filho, mas eu prefiro não arriscar, então não vou matar. Isso não é fé. Ele não seria aprovado em hipótese alguma, como de fato foi, porque só foi aprovado porque ele creu na palavra do Senhor, e assim pôde então experimentá-la de modo real e nítido, a própria palavra do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo de número 15, o versículo de número 22, Samuel dá uma lição poderosíssima a Saul, e é a mesma palavra que nós encontramos nos lábios de Tiago e do próprio Senhor Jesus Cristo, porque é o próprio Cristo falando por meio de Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, ele então adverte a Saul e diz, versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. A razão é simples. Deus quer corações que creem e que praticam e que obedecem a sua palavra. A exigência que o Senhor Jesus Cristo faz àqueles homens é apenas uma única: vós dizeis sim, Senhor,
Pois então agora expressem o sim, Senhor, por meio de vidas produtivas e obedientes. Materializem o sim, Senhor. Produzam frutos de justiça por meio de corações que amam e obedecem a palavra do Senhor. A hipocrisia religiosa, além de gerar o preconceito, como eu mencionei agora há pouco, ela traz ao meio da igreja uma separação que vem de Satanás. Nós não somos como algumas igrejas que têm a frequência do diabo na igreja, né? Até porque o diabo não vem à igreja, né? Porque se ele viesse à igreja, então é porque ele queria alguma coisa. Mas ele não vem à igreja, né? Então, muitas dessas possessões demoníacas é um mero show business. Porém, Satanás visita muito a igreja por meio dos crentes. Parece ser um paradoxo, mas na verdade não é. Todas as vezes que os crentes em Jesus Cristo dão crédito à hipocrisia religiosa, eles conseguem fazer uma separação que é de Satanás. Eles separam o crer do agir. Eles conseguem dividir o crer do viver. Eles conseguem separar aquilo que é sim, Senhor, e de fato sim, Senhor, durante todo o dia, na prática, na experiência de ter Cristo ao meu lado, no meu coração, na vida cotidiana. Essa separação, ela é demoníaca. Ela produz incrédulos e adormece filhos legítimos. Porque todas as vezes que se separa o crer do agir, cria-se um hipócrita. Desta maneira, sim, Satanás tem visitado muito as igrejas, por meio de membros que são hipócritas, e dividem, separam o crer do viver. Mas isso é inseparável. E o verdadeiro crente, quando cai nessa cilada, o coração é afligido e sofre e passa por angústias, é o segundo filho. E começa a ouvir a voz de Cristo. E isto é como uma espada que vai ao coração. E de lá, então, a espada arranca a má semente, deixando a única semente boa que deve lá permanecer. Cristo exige de nós vidas produtivas e obedientes, porque dizemos que cremos nele, que cremos na sua palavra, porque dizemos que o amamos e que damos nossa vida para que ele seja exaltado e glorificado na terra. Mas quando nós deixamos a igreja e Deus nos coloca situações ao longo do dia, no trânsito, no trabalho, na família, no convívio do marido, da mulher, dos filhos e etc., e nos esquecemos daquilo que nós professamos no culto e fazemos o oposto, então nós separamos o crer do agir. E nesse momento, então, nós caímos na cilada da hipocrisia. A palavra, então, diz a nós de modo categórico e cabal: os verdadeiros filhos são aqueles que creem e que vivem. Não apenas aqueles que dizem sim, Senhor, mas os que de fato dizem sim, Senhor, e colocam isso em prática em sua vida. Na verdade, é até um mistério para a humanidade. Um dos mistérios da humanidade não é descobrir, como o universo foi criado, que a Bíblia já diz, Mas um dos mistérios para a humanidade é exatamente essa ideia que foi semeada no meio do povo de Deus, de que a obediência à vontade de Deus é opcional. Ah, não, eu decido se eu perdoo quem me ofende. Até hoje eu não li na Bíblia nenhum versículo que desse margem para isso. Pode ser que eu leia ainda. A vontade nunca é opcional, a vontade de Deus. Ela é imperativa e ela é impositiva. Falar de imposição hoje tem sido algo meio que
diabólico na igreja, mas ela é impositiva, quer queira, quer não. Cristo não oferece dois modelos de vida aos crentes. Olha, você anda, tomando como exemplo, seminu ou você anda bem vestido. Nunca existiu isso. Ainda que um crente ande seminu, ele anda em desobediência às Escrituras. Não tem na palavra a opção. Quando você chegar no século 20 e passar da década de 60, é possível um crente ser crente em Cristo e hippie ao mesmo tempo. Não existe isso na Bíblia. Não há dois modelos de vida, e não existe modelo de vida de 2000 anos atrás e de agora. Existe um único modelo, o de Cristo. Ah, pastor, na época de Cristo não tinha calças, é verdade, as túnicas eram grandes, então use roupas grandes. Se cubra. Tomando como exemplo essa questão da vestuária. A vontade de Deus não é opcional. Essa ideia de opcional, ela é algo de Satanás. E muitas vezes nós copiamos o triste exemplo de Pedro, no capítulo 16 de Mateus, quando ele disse: verdade, tu és o Cristo de Deus. 2 versículos depois ele diz: não morra na cruz. E Cristo disse: tuas palavras provêm de Satanás, arreda-te. Não é opcional, não foi opcional para Cristo morrer na cruz, ele não escolheu, eu vou salvar com sofrimento ou sem sofrimento. Não, eu acho que com sofrimento é mais legal. Não existiu opção para Cristo. Ou era sua morte ou era nossa morte. Ou era sua perdição, ou era a minha e a sua perdição. Ou era ele sofrer o inferno temporariamente na cruz, ou era eu e você sofrermos o inferno eternamente. Não há opção. E não há opção para viver a vontade de Deus. Não é porque nós estamos no ano 2019, não é por causa da tecnologia, não há nada que permita a um crente andar contrário às Escrituras. Nada. Só há um modelo de vida. E esse é o que está nas Escrituras. E viverá por ele todo aquele que crer no Senhor. Mas talvez alguém diga: pastor, mas não havia tatuagens no tempo de Cristo. Quem lhe disse isso? Não havia piercings no tempo de Cristo. Quem lhe disse isso? Os povos pagãos possuíam estas coisas há séculos. E hoje os crentes querem o modo de vida, o vestuário, o palavreado dos incrédulos. Não, meus irmãos, não é essa a forma de vida que Deus quer de nós. Deus quer de nós confissões verdadeiras. E por que são verdadeiras? Porque a nossa vida as autentica. A nossa vida as comprova. Mas há uma outra grande lição nesse texto. Todas elas estão dentro desse ambiente ou do bojo da hipocrisia religiosa. Trabalhar na vinha de Deus significa estar engajado com os propósitos de Deus. Lembre-se, nós estamos adotando a interpretação da parábola, que cremos historicamente, não sou eu que inventei isso. Historicamente tem sido essa a interpretação dos reformadores e dos pais da igreja. O homem que tem 2 filhos é o pai. O homem que tem 2 filhos é Deus, é o nosso pai. Então, trabalhar na vinha também tem um significado. E o significado de trabalhar na vinha de Deus significa exatamente estar unido, conectado, engajado com os propósitos de Deus. A parábola deixa clara. O pai chegou para o primeiro filho e disse: trabalha na vinha. E ele então disse: sim, mas não quero. Ou não foi posteriormente. Não cumpriu sua palavra. O outro disse: não vou, porém arrependido fui. A parábola mostra que existem pessoas que trabalham na vinha. De um certo modo, ambos estavam trabalhando na vinha, pois o pai não diria ao filho: vá hoje trabalhar na vinha, se ele não tivesse ido outras vezes.
Mas a ideia, o ensino que o Senhor Jesus quer nos trazer é que muitas pessoas trabalham na vinha de Deus, mas não estão unidas ou ligadas aos propósitos de Deus. E Cristo reprova os fariseus por isso. Eles estavam na igreja, eram mestres da lei, eles estavam diariamente nos sacrifícios. Todos os sábados, ou melhor dizendo, todos os dias, tinha um sacrifício 9 da manhã e 3 da tarde. Por isso Cristo morre 3 da tarde. O sacrifício era nesse horário, das 3 até as 6, porque para o judeu o dia termina às 6. E aqueles homens estavam lá continuamente, dia após dia, de segunda a segunda. Tinham os seus jejuns, suas festas. Não eram pessoas desocupadas na igreja. Eles trabalhavam na igreja. O grande porém era que eles trabalhavam movidos pela incredulidade e pela desobediência. Eles não trabalhavam para Deus porque estavam unidos aos propósitos de Deus. Eles trabalhavam na igreja para seus próprios propósitos, para realizar os seus próprios desejos, para viver os seus próprios interesses. Ora, esse mesmo modelo ainda se repete em nossos dias. Muitos trabalham na igreja, mas não estão unidos ao propósito de Deus para o seu povo. Não é à toa que hoje nós temos igrejas que são boates, porque o Espírito Santo é uma velha caduca que não pode convencer ninguém de que Jesus Cristo é o Senhor. Então tem que ser as músicas, os shows, o ambiente, para que as pessoas achem que é legal viver com Cristo. Ainda que seja nessa terra, né? Porque quando morrerem, vão levar o farelo no inferno, se não se arrependerem. Mas por que essas coisas acontecem? É porque Deus é impotente e não pode barrar? Não. Ele é todo poderoso. Mas assim como Deus usou os fariseus para revelar a hipocrisia em Israel, Deus tem usado muitas dessas igrejas para revelar a hipocrisia nos nossos dias. Hoje nós temos igrejas que são boates. Temos shows de talentos nas igrejas, as aparições, os duetos, os quartetos, os sextetos, os solos e todo tipo de aparição que toma o lugar de Cristo. Temos igrejas de gays, porque eles não podem abandonar a promiscuidade sexual, mas Cristo, como é um necessitado, miserável, solitário no céu, que precisa deles, então ele abre mão do 7º mandamento e aceita essas pessoas como padrão de sua justiça e de seu comportamento. Recentemente, uma reportagem no Rio de Janeiro mostrou até aí uma igreja aí de um homossexual, um pastor que prega todo travestido, né? E ele então diz, engraçado, a igreja dele é reformada, está lá na placa, igreja reformada inclusivista. Até Satanás agora é reformado. Porque está na moda, né? Sempre teve esses nomes da moda, né? Nos tempos passados era protestante, e agora reformado. Daqui uns dias vão inventar outra coisa. Mas por que essas coisas acontecem? E por que essas igrejas crescem? Exatamente porque as pessoas trabalham com afinco, mas não para Cristo, mas para os seus próprios interesses, para viverem os seus próprios interesses. Eles não querem saber de Cristo ser glorificado. Eles são como os fariseus, querem se mostrar ao mundo. Até o Globo, o jornal O Globo, certo tempo fez uma pesquisa e colocou na página de um dos seus periódicos, igrejas diferentonas, avivam a fé dos hippies e dos jovens tatuados, com piercing, com cabelo, não sei das quantas, e fez toda uma descrição dessas pessoas. Assim como os fariseus, meus irmãos, aquelas pessoas, ou estes aos quais me refiro, podem dizer sim, Senhor, mas não querem a palavra. Eles estão vivendo apenas o seu interesse, o seu mundo, o seu tudo.
Eles são idólatras de si mesmo, e como disse Paulo, o seu próprio ventre, ou seja, aquilo que lhes alegra, ainda que temporariamente, é por isso que eles trabalham e dão suas vidas. Vivem dessa maneira. Entretanto, o trabalho que agrada a Deus é feito por aqueles que estão unidos aos seus propósitos. Como nós lemos em Atos, por exemplo, capítulo 2, onde Lucas nos diz que aqueles irmãos tinham tudo em comum. Os ricos comiam com os pobres viviam na presença dos ricos, não havia nenhuma diferença entre eles. E como disse Tiago, quando alguém na igreja era notado com falta de roupa ou tinha problemas para se aquecer, a igreja providenciava o necessário para a vida daquele irmão. Muitos trabalham na igreja, dizem sim, Senhor, mas não são crentes. São apenas hipócritas religiosos que manifestam-se diante dos crentes ou de outros que não são. Mas por que temos que observar e aprender tudo isso? É porque o perigo da hipocrisia religiosa é um perigo comum a todos nós, tanto a mim quanto a você. Se eu não souber quem é o meu inimigo, como eu irei me defender dele? Se eu não souber quem me ataca, como eu poderei de fato diagnosticar quando ele está me atacando? A hipocrisia religiosa é um perigo e Cristo diz: a única maneira de se manter firme e inabalável contra este mal é tendo vidas frutíferas. E produzir frutos para Deus não é sair fazendo um monte de coisas, mas é de fato viver aquilo que crê, a palavra, colocar a palavra em ação. Ser submissos à mensagem de Deus trazida a nós. Ser submissos. Nós podemos cair nesse erro. Não importa se tenhamos uma liturgia equilibrada, de modelo histórico, podemos executá-la de modo hipócrita e apenas exteriormente. Poderíamos cantar e ler nesta igreja algo para Deus, e nosso coração está lá no prostíbulo, ou na televisão para saber qual é o resultado do jogo do meu time, e coisas dessa natureza. Poderíamos querer baladas dentro da igreja a fim de animar os crentes, ainda que executemos qualquer tipo de processo litúrgico, ou de rito litúrgico, ou de modo de culto. Poderíamos fazer isso apenas com os lábios. Mas nosso coração pode odiar tanto a Deus como aqueles que assim o fazem. A palavra exige de nós, então, que nossas vidas sejam acompanhadas com aquilo que dizemos. A palavra morta é aquela que não é possível ser vista, palpada pela prática. Isaías, capítulo de número 29, versículo de número 13, o Senhor disse assim: diz o Senhor, Isaías 29, 13. Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Um dos grandes problemas que a igreja brasileira tem vivenciado é exatamente uma falsa reforma. As pessoas têm aprendido muito sobre os reformadores, mas não têm vivido como eles. E isso se constitui numa hipocrisia. Honra com os lábios, odeia com o coração. O profeta Ezequiel, no capítulo 33, o versículo de número 31, Ezequiel nos diz: eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. O lucro aqui não necessariamente é o dinheiro,
mas o ser visto, ser respeitado, viver para agradar os outros e não a Deus, como os fariseus. O que nós devemos praticar todos os dias é o que Paulo nos ensina em Romanos, capítulo de número 10, verso de número 10. Paulo diz assim: porque com a boca se crê para a justiça, não apenas isto, e com o coração se confessa a respeito da salvação. Com a boca se fala aquilo que se crê, e o coração o leva a confessar a respeito da salvação. Ninguém pode desejar os céus se não quiser experimentá-lo já nessa terra. Ninguém pode querer de fato viver com Cristo na eternidade se não quer se submeter à sua vontade nesta terra. Ninguém. A parábola nos deixa muito claro o perigo da hipocrisia religiosa. E nós podemos cair nesse perigo, se não constantemente vigiarmos, a fim de que nosso coração se apegue e ame o Senhor cada vez mais. Observe, e eu quero finalizar, esse é o último ponto de aplicação a nós. Observe que os publicanos e as meretrizes não são pessoas perfeitas, são exatamente pecadores que se arrependeram. Deus não exige de nós perfeição, mas exige corações que creem. Ora, corações que creem são aqueles que ouvem sua voz, examinam suas vidas e, ao perceberem o que está errado, corrigem. Isso é arrependimento. Deus não exige de nós perfeição, na verdade isso é uma heresia, o perfeccionismo. O que Deus exige de nós é coração arrependido, disposto a mudar. O que Deus exige de nós é exatamente corações desejosos por obedecer, por colocar em prática a vontade que temos aprendido. E a colocamos em prática quando nós nunca pecamos? Não. Porque Deus não vai e não exige que nós sejamos perfeitos. Mas todas as vezes que pecarmos e nos voltarmos para Ele com sinceridade, nós estamos em obediência à sua palavra. Não permanecer no pecado é obedecer à vontade do Senhor. Concluo dizendo aos irmãos, temos que ter então vigilância redobrada contra o perigo da hipocrisia. Concluo dizendo àqueles que muitas vezes nos visitam ou que assistem, pela internet, tenho notícias de alguns que ouvem nossos sermões, mas ouvem e não fazem nada. Não interessa, são hipócritas, sejam sentados nesses bancos ou lá nas casas deles, ou colocam a palavra em ação, ou assemelham-se aos fariseus. E a palavra de Cristo aos fariseus foi esta: os publicanos e as meretrizes estão aos rodos entrando no reino de Deus, e vós não. Então, arrependam-se e vivam Cristo, confessando com os lábios e materializando em suas vidas. Que Deus seja conosco.